Acho que começou, Daniel. Acho que começou sim. Boa noite, gente. Meu nome é Daniel. Eu vou realizar uma autodescrição antes da gente começar. Sou um homem negro, de 40 anos, olhos e cabelos castanhos escuros, meu cabelo é raspado, uso barba, sem cavanhaque e uso óculos retangulares. Eu visto uma camiseta preta, estou numa sala de paredes brancas, no fundo estão pendurados um violão, uma guitarra e tem uma janela centralizada com uma cortina cinza. Gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanham nesse primeiro seminário temático de educação ambiental, que tem como tema educação ambiental, experiências e fazeres do cotidiano. Para essa noite, a gente vai contar com a presença ilustre da professora Rita Silvana Santos, do Ministério da Educação, do professor Dr. Marcos Sorrentino, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, e do professor Sandro Tonso, da Unicamp, e também do PROGEA, da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Antes de começar esse evento, a gente queria compor uma mesa de abertura, então convido Eliana Souza, coordenadora da Coordenadoria Central de Formação, Luciano Reis, diretor do Departamento Pedagógico, Luiz Marighetti, secretário adjunto do Gabinete do Secretário de Educação da Prefeitura Municipal de Campinas, e Lúcia Gama, integrante do Programa de Educação Ambiental da SME. Gostaria de iniciar, então, essa mesa de abertura, passando a palavra para a Eliana. Eliana, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Daniel. Obrigada. É um prazer poder estar aqui na abertura desse primeiro, seminário temático de educação ambiental da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. E eu quero primeiro cumprimentar aos professores e às professoras que aceitaram e se dispuseram a compartilhar as suas experiências, os seus trabalhos, as suas práticas, porque sem isso a gente não conseguiria realizar esse seminário. Então, vários professores e professoras se dispuseram a compartilhar suas experiências aqui amanhã, manhã, tarde, noite, e também se abrindo ao diálogo com outros professores, e permitindo que o diálogo, essa troca de saberes, não fique restrita a uma escola, apenas uma escola, ecoando para outras escolas e outros professores e professoras. Então, primeiro, eu queria parabenizar esses professores, Eu acho que não é simples você compartilhar, organizar uma fala para compartilhar com os seus colegas, mas é um ato generoso você poder compartilhar. E também não menos importante é cumprimentar os professores, as professoras, que se dispuseram a estar aqui para debater a temática, da prática pedagógica em educação ambiental, o que a gente tem feito, e compartilhar e participar desse debate em torno disso. Então, não menos importante são os professores e as professoras que vão estar aqui na escuta, mas também trocando saberes, E também cumprimentar, e aí com carinho especial, a equipe que organizou esse seminário. As coordenadoras pedagógicas do Programa de Educação Ambiental e as professoras que organizaram, os professores que organizaram esse seminário. Amanhã, eles já organizaram, o evento acontecerá presencialmente lá no prédio do Cefortep, e hoje eu já pude ver com carinho que eles organizaram aquele ambiente para receber e acolher os professores e as professoras e os profissionais da rede. Tá de um jeito muito especial. Então, eles tiveram todo o cuidado de preparar o ambiente para o acolhimento de vocês. Então, eu queria parabenizar a equipe pela organização deste evento. E aí, também,
Queria cumprimentar o Luciano, diretor do departamento, o Luiz, secretário adjunto, e agradecer e dar as boas-vindas pela disponibilidade da representante do MEC, do representante do Ministério do Meio Ambiente e ao professor Sandro, tá? Por essa disponibilidade de poder estar com a gente nessa abertura. Muito nos orgulha de vocês poderem ter essa disposição para participar dessa abertura. E encerro, assim, agradecendo um bom trabalho, como foi organizado, mas também que amanhã seja um espaço de troca de saberes mesmo. Agradeço, obrigada, Daniel. Muito obrigado, Liliana, pela fala. Passo a palavra para o Luciano Reis, diretor do Departamento Pedagógico. Luciano, fique à vontade. Oi, pessoal. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui, que nos verão depois. É um prazer muito grande poder participar, né? Uma experiência muito importante para toda a rede, poder ter o primeiro seminário do Programa Educação Ambiental, né? Experiências e fazeres do cotidiano, um tema muito, muito bem pensado, porque a gente valoriza de forma cíclica, né? Como quase tudo na natureza o é. Então, para além dos princípios do programa, que são fundamentais para essas ações de acompanhamento desses trabalhos, né, sobre educação ambiental nas unidades educacionais, os objetivos desse seminário me chamaram muita atenção, porque, conforme eu acabei de dizer, de forma cíclica, né, eles acabam nos encaminhando para a reflexão, para o compartilhar, por formar continuadamente, para aprimorar nossas práticas, valorizar essas práticas e, como um ciclo, conforme eu disse, fundamentar novas reflexões, um próximo seminário e assim por diante. Bem, eu quero agradecer muito, muito, muito pela oportunidade, agradecer o representante Marcos Sorrentino, diretor de Educação Ambiental e Cidadania, a Rita Silvana dos Santos, a coordenadora geral de Educação Ambiental para a Diversidade, o professor Sandro Tronço, que é o nosso parceiro já de longa data, né, professor? E, obviamente, a Eliana Souza, que é a nossa coordenadora da coordenadoria de formação, a equipe do Progeia, e todos que estão aí nos possibilitando, né, a aproveitar das suas práticas quando compartilham conosco e com toda a rede as experiências, os sucessos, todas essas atividades que são desenvolvidas nas nossas unidades, e é o momento que a gente tem mesmo para poder aproveitar e aprimorar as nossas práticas. Então, eu quero agradecer em nome da Secretaria da Educação, agradecer o Luiz pela presença, eu sei que ele está no momento aí de descanso, mas está sempre conosco, ele não nos deixa só, então muito obrigado, Luiz, pela presença aqui conosco hoje. É uma ação do DEP, né, por meio da Coordenadoria Setorial de Formação, e a equipe do Progeia, que eu quero agradecer aqui, então, a Lúcia, que é uma parceira, uma pessoa fantástica que tem nos dado todo o apoio. Muito obrigado à equipe e parabenizo a Lúcia em nome de todos. Obrigado e bom proveito no seminário. Obrigado, Luciano. Passo a fala agora para o Luiz Marighetti. Luiz, fique à vontade, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação. Bom, boa noite, Daniel, Lúcia, Eliana, Luciano. Eu estou de férias, vou começar quebrando o protocolo, né? Eu estou de férias, mas tem uma expressão, né? Não perco essa por nada. E por conta de duas razões. Mas antes eu vou fazer os agradecimentos, né? Tentar seguir aqui uma linha protocolar. Queria agradecer todos os coordenadores pedagógicos que atuaram, né? É um programa bastante importante, fixado lá na Coordenadoria Setorial de Formação. Então, na pessoa da Lúcia, do Daniel, eu agradeço,
parabenizo a todo mundo que teve envolvido, os coordenadores pedagógicos e principalmente os professores, né? Tem que sempre lembrar que é a produção dos professores que dá sentido para esse tipo de atividade, para esse tipo de seminário. Então, agradeço, parabenizo a todos. Parabenizo a Eliana também, porque a coordenadora teve à frente do processo de organização, e o Luciano, né, o evento do departamento pedagógico. Então, parabéns a vocês aí pela organização, e acho muito importante. A temática, ela veio bem a calhar, né? Vamos partir dos fazeres cotidianos. Então, acho que isso é bem importante. E agora eu vou para a parte do não perco essa por nada, né? Que acho que tem duas questões aí. Uma que tem virado um pouco rotina, e a outra que eu acho que é uma marca simbólica bastante importante. Então, vou falar rapidamente dessas duas questões. A primeira, que é um seminário que vai tratar de produção da nossa rede, que é algo que nos orgulha bastante. Toda vez que a gente organiza seminários, e a gente faz isso praticamente todos os anos, fomos interrompidos aí por um período pandêmico, mas tão logo a gente conseguiu utilizar de novos recursos e novas tecnologias, a gente teve aí de novo realizando essas atividades. Nos orgulha porque dá conta de mostrar o que é a produção da nossa rede, de quão potente a nossa rede é, né? De quanto esforço tem envolvido no processo que a gente desenvolve todos os dias na escola. E acho que por isso que o tema do seminário ele foi tão feliz, né? E a segunda questão, que eu acho que é uma questão simbólica, e aí eu aproveito para agradecer os nossos parceiros que estão aqui, né? Professora Rita, Tolentino, Sandro, é o seguinte, quer dizer, depois do que a gente viveu no último período, né? Poder estar discutindo com o governo federal essas temáticas é quase que um alento, é quase que poder respirar um pouco, né? Quer dizer, nós não estamos só discutindo o fazer pedagógico, o cotidiano, como o Daniel disse no tema do seminário, mas estamos discutindo isso com pessoas que estão envolvidas com o processo de elaboração da política pública nessa área, né? Depois de sair de uma era onde a gente tinha que, enfim, onde a gente teve o país dividido entre quem pensava a ciência e quem negava a ciência, poder fazer essa discussão com a contribuição não só da Unicamp, né, nossa parceira quase que cotidiana, mas com autoridades aí do governo federal, é muito importante, muito importante. Então, muito mais importante do que o debate que vai ocorrer, do que o seminário em si, é a questão simbólica, né, dos ministérios estarem dialogando com os municípios, e aí, por isso, eu já, de antemão, parabenizo. Eu acho que é uma iniciativa muito importante para nós estarem aqui, quer dizer, são os ministérios discutindo com o que está sendo produzido no município, né? Algo que a gente não via há muito tempo, e, sobretudo, discutindo temáticas que, por incrível que pareça, quase que chegaram próximas de virar tabu, né, no Brasil. Uma coisa quase surreal, parece que a gente passou aí por um sonho que durou, sei lá, alguns anos. Então, por isso eu não podia perder, quer dizer, é um seminário muito significativo. Então, com essa reflexão, eu termino minhas palavras aqui, porque acho que ninguém veio aqui para me ouvir falar, e agradeço de novo a possibilidade de estar aqui fazendo a abertura, e estou curioso para ver o debate que vai se desenrolar e, sobretudo, o trabalho que os professores produziram. Obrigado, espero que a gente tenha uma excelente noite e que o seminário, na sequência, ele seja bastante frutífero. Obrigado. Obrigado, Luiz. Passo então a palavra agora para a Lúcia Gama. Lúcia, fique à vontade.
Tá, acho que ligou, né? Então, boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer, né, a presença de todos, agradecer a presença da Eliana, do Luciano e do Luiz, né, representando a Secretaria de Educação, e agradecer o apoio, né, a estrutura para a gente poder estar aqui no seminário, né, ter conseguido organizar esse seminário, que é um apoio que vocês sempre dão. Então, a princípio, agradecer tanto as pessoas que estão aqui assistindo a gente, quanto vocês aí por conta da estrutura. Eu estou aqui representando o PROGEA, né, o Programa de Educação Ambiental. Esse programa foi instituído formalmente em 2021, né, mas a rede tem um histórico com essas questões, de educação ambiental. Então, por muito tempo, diálogos, né, discussões, grupos de estudo, grupo de trabalho, alguns cursos, né, foram sendo fomentados na rede, né, e que muitas pessoas, muitos profissionais fizeram parte disso. Então, a gente está aqui com o programa hoje, né, desde do ano de 2021, é fruto dessa ampliação, dessa luta, né, dessa discussão e dessa consolidação dessa temática, né. Então, a gente agradece essa trajetória de muitas pessoas, acho que muitas estão assistindo a gente, né, e que fizeram parte desse processo. Mas agora, com o programa, a gente tem uma equipe, né, que é composta por coordenadores pedagógicos. Então, né, atualmente, eu, a Lisandra Minto e a Marinês Baldini, que estamos como coordenação pedagógica. A gente tem a professora Silvana Ortiz, que é uma professora da educação infantil, que está coordenando o programa. Então, a gente sempre tem nos programas da rede professores que ajudam a gente na coordenação, e tem os professores articuladores, né? Então, a gente tem oito professores articuladores, né, que atuam com a gente nas escolas, nas formações, e nos outros trabalhos, né, que o programa vai tendo de demanda. E esses professores, eles vão formando as escolas e se formando no processo. Então, a gente sempre está nesse processo de formação, e esses professores vão fazendo parte desse processo, né. E o desafio do programa, né, o nosso desafio como equipe, como programa, como secretaria, né, é pensar, dialogar, construir juntos ações, projetos, práticas pedagógicas, né, para que a gente consiga construir uma educação ambiental dentro do currículo, né, curricular, de uma forma contínua e perene, sem ser coisas muito pontuais, né. Então, a ideia dos programas, né, e pensando no PROGEA agora, é que a gente consiga uma continuidade de trabalho, né, que essas coisas sejam perenes e não sejam trabalhos, né, que comece, termine, né, e fazendo com que as escolas, né, as crianças, os jovens, os adultos e a comunidade, né, envolvida, consiga fazer parte disso, né, estejam relacionadas em todos esses processos. Então, pensar no território como um todo, na cultura desses territórios, né, fazendo parte desse processo. E aí, a perspectiva de educação ambiental que o PROGEA traz é uma perspectiva crítica, né, então a gente traz dentro do processo essa perspectiva, tentando ampliar um pouco o conceito de educação ambiental para a educação socioambiental. Então, a gente pensar para além dos aspectos naturais, né, então, pensar na indissociabilidade entre o social e o ambiental. A gente está pensando nos problemas, nas origens dos problemas, né, nas relações que tem essas questões ambientais, né, mas sempre trazendo as causas e as consequências, né, a questão social, a questão política, a questão cultural, né, então essa é uma das perspectivas. E na educação básica, né, a educação ambiental é proposta para ser trabalhada de uma forma transversal, interdisciplinar, quando a gente pensa na educação infantil, pensar na diversidade de temáticas, né, para a gente sair um pouco das disciplinas, de uma forma coletiva, tentando envolver criança, os educadores e a comunidade. É uma educação ambiental que traz a questão da democracia, de forma democrática e participativa. Então, a gente vai tentando, dentro da proposta, e trazendo esses aspectos, né.
E a gente tem 3 eixos, né, de trabalho principais. Então, são 3 dimensões aí que a gente trabalha. Um é um pouco do que vai ser discutido, né, posteriormente, né, vai ser trazido um pouco disso posteriormente, que é a ambientalização curricular. Então, pensar nos conceitos e temas, né, interdisciplinares relacionados aos valores socioambientais e aos PPs, os projetos político-pedagógicos das escolas. Então, pensar na escola como um espaço educador, né, que a gente possa fazer um elo entre o currículo, a proposta curricular, trazendo essa ambientalização, uma gestão mais horizontal, uma gestão democrática, que a gente consiga horizontalizar os diálogos, as relações, as interações, e pensar no espaço físico, né, tentando pegar essas 3 características, né, currículo, a gestão e o espaço físico da escola, como um espaço que ele é totalmente educador, não é só a sala de aula, o espaço da escola como um todo é um espaço educador. E para além dos muros da escola, pensar que também a gente pode trazer essas questões para a comunidade, para o entorno da escola, né, tentando trazer toda essa cultura que tem dentro da escola e fora da escola para dentro e potencializar em relação a essas questões socioambientais. Um outro eixo é a formação continuada. Então, a gente, dentro do projeto, a gente vai fazendo essas formações, né, esses diálogos, que é sempre uma coisa muito horizontal mesmo. Sempre que a gente vai fazer essas formações, a gente trata na forma de diálogo, não sendo uma transmissão, né, de conteúdos e tal, para que a gente possa capilarizar o máximo possível, e a partir dessas ações formativas, a gente consegue aumentar um pouco o repertório, né, de conhecimento sobre essas temáticas. Então, à medida que a gente vai dialogando, a gente vai ampliando esses repertórios em relação a essa temática, e vai conseguindo compartilhar e levando, né, essas questões para a rede como um todo. E o último eixo, né, é a parceria, né, institucionais e as parcerias e as ações intersetoriais. Então, a gente também vai tentando fazer relações com outras instituições. Então, dentro da prefeitura, a gente tem principalmente 2 secretarias, né, dentre outras, mas a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Secretaria de Saúde, alguns outros equipamentos públicos, a Mata de Santa Genebra, às vezes a Sanaz, a gente vai tentando fazer esses elos, né, para a gente poder também ter parceiros e poder fazer essas trocas. E dentro do projeto, a gente foi trazendo essa questão dos princípios, das concepções, né? E aí a gente traz o projeto para dialogar com os princípios das nossas diretrizes, os nossos documentos curriculares. Então, o tempo todo, a gente vai voltando para a questão dos documentos, né? Para a gente poder ir fazendo e traçando essas questões formativas e tal. Então, vou citar alguns princípios, né, que dialogam com a educação básica, né, com o fundamental e com o infantil. Então, é o pensar e fazer juntos, né, então, fazer junto com as crianças, com os jovens, os adultos, a comunidade, a equipe escolar como um todo, né, então, planejar conjuntamente, né, de acordo com as especificidades de cada um, pensar na autoria e criação, pensar na educação para a cidadania, né, que a gente vai construindo isso no dia a dia, para a gente poder levar os alunos, né, as crianças, a desenvolver uma atuação na sociedade, né, então, um espaço educativo que estimule esse exercício da cidadania, pensar nas relações éticas, né, nas relações que respeitem as diferenças. Outro princípio que dialoga, né, que é dos nossos documentos e dialoga diretamente com o Progea, é a valorização das experiências, né, então pensar nas práticas sociais, as vivências que essas crianças, né, alunos, os adultos, os profissionais têm, e como que a gente articula essa realidade local com as vivências das escolas, né. O olhar e a escuta atentos, o planejamento com intencionalidade. Outro princípio é pensar nas questões de classe social, de gênero, da sexualidade, das questões étnico-raciais, né, que marcam as relações de poder.
dentro da escola, né, e da sociedade, e como que a gente pode discutir e contextualizar, né, isso pelo Progeia, né, e dentro das escolas, para que a gente possa superar as práticas de preconceito, discriminação, exclusão, pensando nesses princípios que a gente foi falando lá em cima. E aí, uma outra forma, né, da gente fazer articulação, né, além do Progeia, pensando nos princípios e pensando nos outros programas, a gente vai tentando fazer essa articulação com outras, né, com outros programas que tem na rede. Então, além do Progeia, a gente tem na rede o programa de Cinema e Educação, o PESCO, que é o Pesquisa e Conhecimento na Escola, o MIPID, que é o programa Memória, Identidade, Promoção da Igualdade e da Diversidade, e o PMLE, que é o Programa Municipal de Leitura e Escrita. Então, a gente vai o tempo todo tentando fazer articulação com esses programas, porque eles têm princípios em conjunto com a gente. Então, a gente vai tentando fazer com que a rede, dentro do Programa de Educação Ambiental, faça um cinema, um cineclube, pensando nas características que tem o programa Cinema e Educação, em confluência com o que o Progeia também vai tratando, e a gente vai fazendo essa integração, isso com o PESCO, com o MIPID, né, com o PNLE, então a gente vai o tempo todo tentando fazer essas integrações, né. E aí, eu acho que a gente pensar, né, nessas características, né, nesses conceitos, nessas concepções, né, que a gente traz do Progeia, e os trabalhos que a gente foi lendo, né, para amanhã. Então, amanhã, como o pessoal já disse aí, a gente vai ter a segunda parte, né, do seminário, hoje a gente está na abertura, então amanhã vão ter apresentações de trabalho, de manhã, à tarde e à noite, no Seportep, e alguns professores apresentaram, né, os trabalhos para a gente analisar, e aí amanhã eles vão estar apresentando o trabalho para os outros professores que vão estar presentes. E aí, analisando esses trabalhos, a gente pode ver quantas educações ambientais a gente vai podendo percorrer aí na rede, né? E como vai ser importante amanhã a gente poder fazer essas discussões, né? Trazer as práticas que estão sendo desenvolvidas na escola e como que a gente pode ir compartilhando e pode ir ampliando esse repertório nosso em relação a essas práticas, né? Então, as inscrições estão abertas ainda, estão todos convidados para amanhã, quem puder estar em algum dos períodos, né? E basicamente era isso, assim, era uma apresentação bem rápida para a gente contextualizar mesmo, né? Da onde veio o Progeia, por que a gente está tentando fazer esse trabalho, né? Por que o do seminário. E aí eu queria agradecer a Amanda da TEDUC, que está aí, né, ajudando a gente. Então, muito obrigada, viu, Amanda, de estar organizando a sala aí para a gente. Agradecer a professora Rita, o professor Marcos e o professor Sandro, que prontamente, né, assim, atender o nosso convite, que vai ser uma discussão bem interessante para a gente, assim, acho que vai ampliar muito, né, as nossas visões aí em relação à questão ambiental e principalmente em relação à ambientalização, né, e o professor Daniel, que a gente convidou como um convidado especial mesmo, porque ele estava no Progeia, ele fez parte da equipe, agora ele precisou sair, né, para desenvolver um outro trabalho, num outro local, e aí a gente queria agradecer bastante, porque foi um professor que colaborou muito com a gente, um professor que ele faz diferença no trabalho, né, então a gente está com saudade, e agradecer com carinho mesmo, Daniel, tá todo mundo adorando que você esteja aqui, tá? Então, obrigada, gente, boa noite, e um bom seminário aí pra gente. Obrigado, Lúcia, eu que agradeço aí pelo convite, né, pela possibilidade de andar por aqui ainda. Agradeço também ao Luciano, a Eliana, ao Luiz, né, por essa mesa de abertura e pelas palavras que deram um contexto bastante importante, né, do que está acontecendo, do que esse movimento, que é um movimento do projeto, mas que também é um movimento de rede, é uma característica nossa, né, como reforçou muito o Luiz. E agradecer a presença de vocês e vou encerrando essa mesa de abertura. Agora a gente vai compor a mesa com os nossos palestrantes. Obrigado pela presença. A gente
vai se vendo por aí, gente. Obrigado. Agora a gente vai compor a nossa mesa de debate dessa noite. A gente vai contar, como a gente anunciou no começo, com a professora Rita Silvana Santos. Vou fazer uma breve introdução dos trabalhos de cada um. A gente não vai conseguir, nesse tempinho pequeno, abarcar todas as produções, todas as contribuições que esse pessoal que vai estar com a gente hoje, que é muito ilustre, já conseguiu construir em termos de política pública para a educação ambiental. Mas a Rita, atualmente, ela trabalha nossa, eu me enrolei aqui no meu papel. No Ministério da Educação, ela é pedagoga, mestre em engenharia ambiental, doutora em educação. Suas pesquisas e ações focalizaram temáticas em educação ambiental, em currículo, formação docente e as inevitáveis relações desses temas com questões relacionadas à raça, etnia e gênero. A gente também vai contar essa noite com a presença do professor Marcos Sorrentino, diretor de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, professor Marcos, biólogo e pedagogo, mestre e doutor em Educação. As políticas públicas de educação ambiental e o campo de educação ambiental são as grandes ênfases dos trabalhos e pesquisas do professor Marcos. A gente vai contar essa noite também com o professor Sandro Tonso. Sandro é arquiteto, né, de formação, mestre e doutor em geociências, professor da Unicamp e um grande colaborador do Programa de Educação Ambiental, como formador contratado. Sejam muito bem-vindos à noite de hoje. Eu acho que é uma presença, repetindo as palavras do Luiz, muito simbólica e muito marcante, né, nesses tempos. A gente contar com pessoas desse gabarito para dialogar um pouquinho sobre políticas públicas de educação ambiental e sobre educação ambiental escolar. A gente desenhou para essa noite um roteiro de falas, começar com a professora Rita, depois com o professor Marcos, e no final o professor Sandro vai fazer tecer algumas relações entre as falas, fazer alguns apontamentos, e a gente conta para todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube, fique muito à vontade para mandar comentários, perguntas, dúvidas no chat, a gente sempre vai estar repostando eles aqui na tela e também repassando para o final para a gente poder conversar. Sejam bem-vindos novamente. Professora Rita, muito obrigado pela presença. Uma honra a gente estar do lado de vocês três nessa noite. E passo a palavra para a senhora. Começo agradecendo o convite em participar dessa mesa também, desse espaço de diálogo. É muito importante, principalmente quando a gente escuta a temática tratando de experiências e do fazer do cotidiano. Isso revela muito quanto nós estamos avançando em relação à educação ambiental, apesar de todo o retrocesso que aconteceu. E eu chamo a atenção para esse avanço no sistema de fazer do cotidiano, porque traz nesse cotidiano o entendimento da educação ambiental enquanto concepção educativa. E isso é muito importante para a escola, esse entendimento de que nós não estamos trabalhando com um projeto com ação pontual, mas com a concepção de educação que tem a natureza como fundamento. Então, nos foi chamado para falar um pouco da ambientalização das escolas. A colega que antecedeu fez um breve comentário a partir da lógica de escolas sustentáveis, e é interessante mostrar eu chamo esse quarteto que compõe a perspectiva, a abordagem das escolas sustentáveis ou da ambientalização. Acho que a professora Rita teve algum problema de conexão, a gente já consegue restabelecer. Pessoal, acho que a gente podia, enquanto a Rita não retorna, não sei quanto tempo ela vai demorar, será que a gente podia inverter, professor Marcos? Começar pelo senhor? Podemos. Ela voltou, vamos ver. Não voltou. O que fazemos? Começa?
Vamos esperar só uns segundinhos, ver se a gente consegue restabelecer. O pessoal da técnica deve estar atrás dela já para tentar restabelecer a conexão. Caso a gente não consiga, a gente começa pelo senhor. Tudo bem, professor Marcos? Tudo bem, tá bom. A gente só agradece que não é uma operação cirúrgica que nós estamos fazendo por internet, né? Uma travadinha nessa hora, complicado. Eu estou mandando mensagem para ela também, acho que a conexão dela realmente caiu. Eu acho que a gente podia inverter, começar pelo professor Marcos Sorrentino, e depois a gente traz a palavra da professora Rita. Tá pensando? Tá bom. Eu diria que é quase uma operação cirúrgica que nós fazemos por internet, cada vez que a gente se dispõe a falar à distância. Porque nós estamos lidando com construção de conhecimento, com diálogo, e os diálogos ficam absolutamente truncados, dificultados, a interação entre pessoas, que é tão propícia ao processo educador, ela fica obliterada e pautada pelo tempo da comunicação virtual, né, que é um tempo sempre quebrado, fragmentado, sem a possibilidade do olho no olho, sem a possibilidade da captação dos sinais diversos, né, que um público presencial, uma relação presencial propicia. Então, só provocando o Sandro aqui, né, certamente a operação cirúrgica seria mais visivelmente prejudicada, né, porque a morte poderia ser imediata, mas eu acredito que nós estamos morrendo aos poucos ao ficarmos sequestrados pela ditadura da comunicação virtual. Digo isso não como uma postura obscurantista de negar os avanços e a importância da comunicação virtual, mas numa postura de questionar o otimismo que se deposita nesse meio, né? Eu vim recentemente do Pará e os estudantes de ensino médio no Pará estavam se manifestando no Instituto Federal porque havia uma determinação de, não sei se a totalidade, mas um grande percentual das aulas do ensino médio se dar por educação à distância, né? Por ensino à distância, né? Então, nas universidades isso já é uma realidade, nas lives, palestras, mesa redonda também, e certamente é bom, né? A gente economiza recurso financeiro, a gente economiza energia de deslocamento, né? Eu e Rita teríamos que estar nos deslocando até Campinas, seria absolutamente mais oneroso financeiramente e em termos de saúde da gente também. Mas me parece que para o processo educador isso precisa ser resgatado, problematizado, dialogado e dado a dimensão muito específica que a comunicação virtual possibilita. Desandei a falar isso aqui já só para brincar com o Sandro, né, com a provocação que ele fez, mas eu quero depois puxar o fio da meada da minha fala. Fala, Sandra, a não ser que a gente volte para a Rita para evitarmos a dificuldade dela cair novamente ali para frente. Fala, Sandra. Não, é só você fez uma observação, e aqui eu estou vendo no YouTube algumas pessoas que concordam com esse sentimento que você está colocando, né? E é interessante porque você apontou para uma questão que eu acho que é fundamental. Talvez uma operação cirúrgica à distância, dependendo de uma internet que nós temos, a morte seja imediata. Mas nos processos educativos, a gente apostar tantas fichas nesse tipo de, vamos chamar de comunicação, talvez a gente tenha uma morte lenta. Talvez a gente tenha realmente um fragmentar das relações educativas, das relações do corpo, né? Que a gente não consegue realmente
a internet não consegue captar a totalidade da presença de alguém, e aí pode ser que a gente tenha mesmo um perder que a gente não perceba agora. Daqui a 10 anos, talvez a gente perceba que alguma coisa morreu e vai ser difícil resgatar. Rita, como é que você está? Eu estou entrando pela internet do celular, eu acho que ela é mais segura do que o Wi-Fi daqui de onde estou. E aí, falando nesse deslocamento, gente, hoje eu já saí de Brasília, já fiz um encontro com as secretarias municipais da rede metropolitana do Paraná, então estava em Curitiba, agora estou em Ponta Grossa, falando diretamente para vocês de Campinas. Então, eu também não sei se estaria aqui se tivesse presencialmente com vocês, se eu conseguiria participar. Então, são esses desafios que nós encontramos no cotidiano, Marcos, e acho que essa reflexão sua é bem interessante, porque nós vamos percebendo que o trabalho com a escola também tem esse desafio. Como é que a gente consegue encontrar um equilíbrio sem perder as potências das relações dos nossos corpos afetivos, dos nossos encontros, dos olhares, dos toques, nesse processo de convivência? Então, eu não lembro exatamente onde eu parei, mas eu lembro que eu trazia uma questão do quarteto que compõe a ambientalização curricular ou as escolas sustentáveis, salvo engano, foi por aí. Então, eu chamo a atenção para a questão do currículo, e aí depois eu entro um pouco nesse detalhamento dessa concepção curricular, o espaço físico enquanto um espaço que educa, uma gestão e o território ou a comunidade. Eu gosto de chamar de território, e aí eu até conversava mais cedo um pouco com o Sandro, acho que ontem, sobre a questão do território escolar. Porque o território ele é construído a partir dos sentidos, das relações que nós estabelecemos com os espaços. E é dessa forma que eu consigo também conceber a ideia de escola. Então, uma escola que não é fechada para dentro, não é fechada para si mesma, mas uma escola que dialoga com o espaço em que está, com o território. Então, partindo desse quarteto, eu avanço um pouco para uma lógica que eu fiz a partir de um estudo que eu vim desenvolvendo, inclusive com a participação do professor Marcos Sorrentino e de um filósofo da filosofia afrodiaspórica chamado Eduardo de Oliveira. E aí eu trago um pouco a partir desse quarteto uma lógica que é uma lógica a partir das contribuições afrodiaspóricas para a gente pensar esse cotidiano do fazer da educação ambiental. E nessa lógica eu tenho como ponto de partida a natureza como fundamento da educação. Essa é a ideia que nós queremos quando nós trabalhamos e pensamos a educação ambiental no cotidiano das escolas. É ter a educação ambiental e ter a natureza enquanto concepção educativa. O que isso implica na natureza quanto concepção educativa? As experiências que nós vivenciamos no espaço escolar e a partir do espaço escolar, ou melhor, do território escolar, ela é fundamental. Mas não é uma experiência sem reflexão. É uma experiência que nós pensamos por quê, quando, como, de que maneira isso me afetou. Um outro ponto são as relações. Então, eu só posso ter as experiências se eu me permito e permita o outro as relações. E são relações inclusivas, relações que acolhem o outro, e aí trazendo até uma contribuição de Maturana e Varela, que acolhe o outro como legítimo outro na convivência, que acolhe o outro com as suas diferenças, com as suas peculiaridades, mas também com as semelhanças que esse outro traz. E eu estou trazendo o outro não como outro longe de mim, mas o outro como parte de mim, organizado de uma outra maneira. Então, esse outro é tanto o outro estudante, a docente, a coordenadora, a merendeira, a planta que está ali, a água que está, o ar que está. Então, esse outro que eu me relaciono, um outro que me pertence, que eu também pertenço a ele. E o terceiro ponto seria a criação. Então, entender que a partir dessas relações e dessas experiências que nós temos a partir das relações, nós criamos caminhos possíveis dentro da realidade territorial que nós vivemos. Criamos caminhos viáveis. Então, é a partir desse tripé que eu dialogo com o quarteto, currículo, espaço físico, gestão, território e comunidade. Eu vou tentar ser breve, até para não correr risco da internet cair de novo, eu conseguir trazer as ideias centrais do que eu queria provocar aqui hoje.
Então, um dos princípios para a gente trabalhar a tríade com o quarteto, eu vou brincar assim, é o princípio da integridade. Eu só posso me relacionar com o outro, reconhecendo esse outro como parte de mim, e eu como parte desse outro, mesmo sendo diferente, se eu consigo ter esse princípio da integridade, que envolve cooperação, que envolve reconhecer a singularidade das outras pessoas e dos outros seres que estão, que envolve reconhecer que se relacionar tem conflitos, tem tensões, mas que eu tenho um propósito maior, que é um propósito de fazer experiências e fazer cotidianos que tragam a natureza como propulsor. Ou seja, é um fazer, é uma tensão, é um conflito que pode existir, mas sempre na lógica de integrar, sempre na lógica da vida, de colaborar, de cooperar. Então, nessa lógica de cooperar e de reconhecer esse entendimento de criatividade, de cooperação, de integridade, é que eu vou pensar o currículo. Então, eu vou pensar que esse currículo ele é sempre feito por uma pessoa. Então, o conhecimento é produzido por nós, humanos. Nós, humanos, temos uma história. Nossos corpos trazem histórias, nossos corpos trazem marcas, visíveis e invisíveis. Então, quando nós pensamos o currículo, nós estamos trabalhando com o reconhecimento de cada sujeito que tem na escola como um sujeito potencialmente criativo, como um ser que cria. Pode ser aquele estudante mais desafiador do mundo, que muitas vezes nós usamos a palavra tal pessoa, aquele aluno é insuportável. Não é. Tanto não é que nós continuamos trabalhando com aquele aluno ou com aquela aluna. Então, é pensar que cada sujeito que ali está, ele tem um potencial criativo e que na relação com esse sujeito nós temos experiências que são únicas e essas experiências nos fazem pensar e agir. Mas nós não queremos pensar e agir de qualquer maneira. Nós queremos pensar e agir tendo como princípio, tendo como fundamento a natureza, tendo como fundamento a sustentabilidade socioambiental. Então, isso aqui é fundamental para a gente. Quando eu penso o outro como potencialmente criativo, eu estou pensando que, diante de todos os desafios que eu tenho mais um para colaborar, para contribuir com a construção de sociedades sustentáveis. Com a construção de sociedades sustentáveis a partir desse território da escola. E que território é esse? Quando nós falamos de territorializar, nós estamos trazendo a lógica de participação social, de atribuição de sentido a esse espaço. Um espaço que não se reduz à escola, porque todo sujeito que vem para a escola, que muitas vezes não é nem... Muitas vezes o estudante ou a estudante, a docente, os profissionais da educação que estão na escola, não necessariamente mora naquela localidade. Mas a partir do momento que ela chega naquela localidade, ela passa a fazer parte de uma comunidade. E ela passa a construir sentidos para aquele território que ali está. Então, o território ele passa a ser construído por nós. Só que eu não quero qualquer território, eu quero um território sustentável. Então, como é que eu posso fazer, a partir da escola, ações para transformar esse território em território sustentável, que, por sua vez, vai me ajudar a pensar no lugar que eu moro também e agir também no lugar que eu moro. Então, esse ponto de pensar o currículo enquanto uma construção de conhecimentos que é feita por pessoas que trazem suas histórias, um currículo que ele é feito com todos os sujeitos e a partir de conhecimentos que são intencionalmente pensados para educar, e conhecimentos que acontecem em um determinado território, um território que não é dado, um território que é construído por nós, a partir desses conhecimentos, a partir dos nossos corpos, a partir das nossas vivências. Com qual objetivo? Com o objetivo da sustentabilidade socioambiental, porque nós temos a natureza como princípio. E ter a natureza como princípio é pensar que a gente não fragmenta a sociedade de natureza. Esse também é um outro desafio nosso. Então, eu não posso pensar território, eu não posso pensar conhecimentos que são eleitos como formativos, eu não posso pensar a inclusão e o reconhecimento de cada sujeito como potencialmente criativo em um contexto de racismo, em um contexto de homofobia, em um contexto de exclusão de pessoas com deficiência. Eu não consigo. Isso nega o princípio da natureza. Então, pensar a educação ambiental, e numa abordagem socioambiental, é reconhecer que a educação, a dimensão ambiental, anda conjuntamente articulada com justiça social,
com uma abordagem antirracista, com abordagem antissexista. Isso, gente, consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental de 2012. Direitos humanos, reconhecimento da questão da equidade étnico-racial, de gênero, todas essas questões já estão postas e nós temos respaldo para isso. Então, é pensar nessa articulação da educação ambiental com essas outras áreas, ou seja, eu só posso desenvolver uma educação socioambiental se eu tenho, de fato, um reconhecimento de problemas ambientais, de problemas sociais, e que esses problemas sociais eles não estão separados dos problemas ambientais. Muito pelo contrário, eles andam juntos. E aí nós podemos ver vários estudos sobre a questão do racismo ambiental, vários estudos revelando quanto as mulheres têm uma incidência, sofrem mais em relação aos impactos ambientais, vários estudos mostrando a questão geracional, como crianças, adolescentes e idosos também sofrem impacto maior em relação às questões, por exemplo, dos efeitos da mudança do clima. Então, eu não tenho como trabalhar ou pensar a educação ambiental sem reconhecer esses desafios. Aí vem um outro ponto, que é um outro ponto da ambientalização, que é o espaço físico. E eu faço a pergunta, o que é que o espaço diz e o que é que o espaço faz? E o que nós fazemos com esse espaço? Então, o espaço escolar é um espaço que educa. A forma como eu organizo esse espaço, os elementos que eu utilizo nesse espaço para compor esse espaço, ele diz algo e ele faz algo com a gente. E qual é o fazer que eu quero? Eu quero um fazer que provoque em mim o desejo e a necessidade de educar socioambientalmente. Então, é muito importante esse pensar sobre esse espaço. O que é que o espaço diz, o que o espaço faz e o que eu, enquanto profissional da educação, faço a partir desse espaço e com esse espaço. Então, ao falar de espaço físico, na perspectiva da ambientalização, nós estamos falando para além de plantar árvores, para além de fazer horta, para além de plantar árvore, para além de fazer horta, para além de diminuir o consumo de água da escola, para além da construção de um telhado verde. Nós estamos falando de um espaço físico que ele, por si só, educa. Então, é essa lógica que a gente quer chamar a atenção em relação ao espaço físico. E, eu acho que eu já falei, e a questão da gestão. Nós temos vários documentos escolares que fundamentam a gestão democrática na escola. A LDB já traz isso, principalmente em relação à escola pública. O trabalho e a base legal da educação ambiental também traz a lógica da gestão participativa. E esse é um grande desafio nosso. É como fazer a participação, uma gestão participativa, uma gestão democrática, uma formação para incidência nas políticas públicas e na gestão do território, considerando o tempo que nós temos e uma prática que muitas vezes é de exclusão e não de inclusão. Então, ao tratar de gestão, nós estamos falando não só dos processos decisórios dentro da escola, mas como nós vamos conseguir incidir estrategicamente em políticas públicas para fazer as mudanças no território que nós vivemos, local, e pensando no Brasil e no mundo. Eu tenho comentado, inclusive, que nós conquistamos no Brasil um espaço de fala. Então, praticamente todas as ações e as tomadas de decisões nas escolas, na gestão ambiental, ela precisa de uma escuta da comunidade. Então, se tem uma intervenção, você precisa fazer uma audiência pública. Na escola tem um conselho que faz a mediação. Muitas redes têm uma eleição para gestor ou para gestor, eu não sei se é o caso de Campinas, mas nós temos várias redes de ensino que é a comunidade que escolhe a gestão. Então, de certa forma, nós temos um espaço de fala. O que nós agora precisamos conquistar ao trabalhar com a gestão participativa é o espaço de escuta. E isso requer a formação de crianças, jovens e adultos, enquanto estudantes ou enquanto profissionais da educação, formação para incidir nas políticas públicas. Como a gente incidir para garantir o nosso direito à participação, o nosso direito à escuta, e não apenas o nosso direito de fala. E esse é um exercício que começa na escola. Então, esse é um ponto que eu queria trazer em relação à gestão. E, para finalizar, eu trago uma provocação de a gente começar a pensar, e aí, bom, eu sei que vocês estão com várias experiências ali, aí eu estou bem curiosa para escutar essas experiências,
mas eu trago só mais 4 itens, que é para lembrar que todo esse processo de pensar o currículo, o espaço físico, a gestão e o território, eu estou falando um pensar, fazer, um agir, né? Trazer esse quarteto em conjunto com a tríade ou da ideia da natureza como fundamento educativo, tem um anseio, um desejo, uma intencionalidade de contribuir para que cada pessoa que está na escola consiga compreender a realidade, consiga propor mudanças para essa realidade, agir nessa realidade e avaliar a sua ação. Então, eu finalizo fazendo esse convite para que cada uma que está aqui, cada pessoa, cada ser que está aqui, em conjunto com outro ser, porque nós não agimos sozinhas nem sozinhos, provoque, seja educadora e educando simultaneamente e contribua para que a gente consiga compreender a realidade socioambiental, propor soluções para mudar essa realidade, tornando-a sustentável, tenhamos condições de agir para essa mudança e avaliar essa mudança para começar novos processos. Encerro por aqui. Muito obrigado, professora Rita, pelas palavras. A gente podia chamar já o professor Marcos, e no final a gente vai trazendo, né, deixando com algumas, tecendo algumas relações, né, Sandro? Professor Marcos, se eu quiser ficar à vontade para falar, pode tomar o microfone. Obrigado, Daniel. Vou retomar o que a gente estava começando a falar a partir das considerações da Rita. Então, a gente estava problematizando a utilização dos meios virtuais de educação à distância, de ensino à distância, e visualizando a oportunidade ou não deles, né? E aí, olhando o tema, né, proposto para a nossa conversa, de experiências e fazeres do cotidiano, né, eu fiquei me perguntando sobre o Larousse-Abbondia, né, sobre o Jorge Larousse-Abbondia, quando ele traz a questão do experienciar, né, da importância do vivenciar plenamente as oportunidades de ensino-aprendizagem, e me parece que ele acerta, assim como acertam as propostas educadoras que compreendem a importância, a necessidade do aprender junto, do fazer junto. Então, quando a Rita enfatiza, né, a importância, a necessidade das pessoas trazerem as suas histórias de vida, delas se disponibilizarem a fazer junto, a construir junto conhecimentos, delas compreenderem a natureza como princípio, né, a natureza, nós como natureza, né, ela reforça essa perspectiva. Tem um filósofo coreano que muitas pessoas conheceram pelo livro Sociedade do Cansaço, Han, não sei, não consegui até hoje guardar o nome inteiro dele, mas o último nome dele é Han, e ele tem um livro muito bonitinho, pequeno, que fala sobre o silogismo. O livro chama Favor Fechar os Olhos. E o Han reflete ali sobre a necessidade do começo, meio e fim. A necessidade, nós estamos em uma sociedade que perdeu a sua capacidade de olhar por inteiro as coisas, de começar, dar continuidade e terminar. De tal forma, nós estamos sequestrados pela pulverização dos meios virtuais e de todo um cotidiano, né, que nos provoca por todos os meios, que a gente começa uma coisa, né, como se a gente abrisse uma aba atrás da outra, né, na nossa navegação na internet, e depois a gente não consegue fechá-las. Acho que todos nós hoje vivenciamos a experiência do WhatsApp, né, que a gente entra para fazer uma coisa e dali a pouco a gente está fazendo outra, e depois vai, por que eu entrei aqui mesmo? O que eu ia fazer? Né?
A gente pode falar, não, mas isso é fácil, é só a gente se disciplinar, tudo. Mas a questão é que isso está muito impregnado no nosso cotidiano. Então, uma escola de educação integral, ela precisa enfrentar isso. Ela precisa enfrentar a necessidade de nós fazermos o silêncio, de nós fecharmos os olhos, de nós pensarmos o começo, o meio e o fim de uma determinada atividade, de nós avaliarmos a atividade. Então, aquelas velhas práticas dos movimentos populares, né, de começar uma atividade refletindo sobre o que ela será, enunciando os objetivos, definindo quem vai fazer uma memória da atividade, e, ao final dela, fazer uma avaliação do processo vivenciado e, eventualmente, fazer uma comemoração dos aprendizados tidos naquele dia, naquele encontro, naquele curso, elas batem novamente nas nossas portas com muito mais ênfase do que elas se colocaram quando nós aprendemos elementos da educação popular ou elementos da pedagogia que traziam a importância dela. Hoje, né, na reflexão do Hahn, na reflexão do Zygmunt Bauman, quando ele fala sobre comunidade, ou mesmo na reflexão de um filósofo do século XVI, né, o Baruch Spinoza, quando ele 16, quando ele falava sobre a potência de agir, né, e que a potência de agir está diretamente relacionada ao bom encontro. E o bom encontro não é necessariamente a balada, mas o bom encontro é aquele encontro onde a gente está inteiro, onde a gente se entrega, onde a gente ouve, escuta, onde a gente dialoga, né? E o diálogo, acima de tudo, como uma oportunidade de suspender, de colocar em suspensão pressupostos, preconceitos e ouvir o outro, né? O diálogo, numa perspectiva habermasiana, do Habermas, né? Como um encontro sem estratégia, sem estratégias prévias, sem planejamento, mas um encontro como um espaço de locução. Então, tudo isso, né, toda essa filosofia, todos esses filósofos que pensam o cotidiano e os males da contemporaneidade, reforçam essa perspectiva que Rita Silvana trouxe na construção de um currículo e de uma escola comprometida com a ecologia, né? Comprometida com o ambientalismo, comprometida com essa perspectiva ambiental e ambientalista que nós advogamos quando a gente fala em educação ambiental. Então, falar em ambientalização curricular, eu lembro que nós fizemos na escola que eu trabalhava, num campus da Universidade de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, né, um campus da área de agricultura, e nós fizemos um projeto político-pedagógico de educação ambiental para o campus universitário. E aí um professor me falou assim, mas Marcos, como é que eu vou ambientalizar a minha disciplina? Eu sou professor de máquinas agrícolas, máquinas florestais, aquelas máquinas que cortam eucalipto, que levam os eucaliptos para as fábricas, né? Como é que eu vou falar da questão ambiental aí? E eu dizia para ele, não é uma questão de conteúdo, você pode trabalhar com o conteúdo que for. É muito menos uma questão de conteúdo, a gente pode até problematizar, né? Por que da monocultura, por que das grandes máquinas, do impacto das grandes máquinas, mas, acima de tudo, nós estamos falando do saber quadrado, né? Do saber compreendido como transmissão de conteúdo para as pessoas ficarem com a boca escancarada, cheia de dente, esperando o conteúdo entrar. Né? Nós estamos falando e questionando essa postura prescritiva, essa postura que nega a necessidade, né, da interação, do diálogo, da problematização, do construir junto.
Então, falar de ambientalização curricular é falar da mudança das nossas práticas em sala de aula. É falar que currículo não é só a grade de disciplinas. Currículo é tudo isso que Rita trouxe aqui. É a forma de gestão, são as construções e os espaços. Currículo é o encadeamento de cada aula, o encadeamento entre as aulas, né? Currículo é a relação com a comunidade, a relação com o entorno, é dialogar plenamente com o entorno. E eu quero concentrar a minha fala nesse último ponto, né? Na relação com o entorno, na relação com a comunidade. Né? Porque eu venho aqui, apesar de eu ser pedagogo, mas eu venho aqui convidado enquanto uma pessoa que está no Ministério do Meio Ambiente e que tem pensado a educação ambiental para além da escola. Né? A educação ambiental não formal, que alguns dizem, que é a educação ambiental que a escola precisa também. Né? Para educar a criança numa escola, para educar o jovem numa escola, para educar o adulto numa escola, nós precisamos compreender que essa educação não acontece só na escola, mas ela acontece também na comunidade, no entorno, na sociedade. Então, o velho provérbio africano que diz é preciso toda uma aldeia para educar uma escola, para educar uma criança, né? Ele se aplica para nós nos dias atuais. É preciso todo município para educar uma criança. Né? Eu tenho perguntado em todos os lugares que eu vou, eu pergunto aqui para as pessoas de Campinas, da Secretaria de Educação de Campinas, né? Qual é, se vocês conhecem, se a Secretaria de Educação de Campinas conhece ou exercita isso, né? Qual é a prática das nossas secretarias de educação municipais? Em geral, pode no seu caso de Campinas, é pensar na rede municipal de ensino. A Secretaria de Educação Estadual é pensar na rede estadual de educação. E quem pensa na educação de toda a aldeia, de todos os munícipes? Né? Em algum lugar, nós temos a construção do projeto político-pedagógico de educação do município, que pense como é que as escolas municipais, as escolas federais e todas as instâncias formalizadas de educação, os meios de comunicação de massa, o sindicato, as associações, etc., podem construir um projeto político-pedagógico para a educação de todas as pessoas, para a educação da cidadania. Então, o desafio que eu considero central para nós fazermos educação ambiental é o desafio de nós aproximarmos os diferentes atores do campo educador, do campo ambientalista, para juntos planejarmos, elaborarmos projetos políticos pedagógicos que privilegiem esse processo de educação integral, esse processo de experiências e fazeres do cotidiano como oportunidades de aprendizado integral, de aprendizado de corpo e alma, de aprendizado que vai muito além do aprendizado do conteúdo, né? Do conteúdo XYZ. Mudança do clima. Está todo mundo aterrorizado. E aí os climatólogos e os cabeções mais importantes desse diálogo sobre mudança do clima estão falando, não, a criança tem que aprender desde cedo química, física, para compreender, né, como é que se dá. Sim, certamente é importante, mas não é suficiente. Se a criança não aprender comportamento, atitudes, valores que nos possibilitem enfrentar as emergências climáticas, o drama, que eu diria que é quase uma tragédia, que vai acontecer cada vez em escalas maiores, relacionadas à erosão da biodiversidade, à contaminação dos corpos d'água e, especialmente, às mudanças do clima, nós teremos pessoas que serão capazes de responder no vestibular o que é mudança do clima, né? Quais são os componentes físico-químicos dos gases de efeito estufa, mas serão incapazes de ter comportamentos
que nos potencializem a fazer esses grandes enfrentamentos que estão colocados aí para frente. Então, se a Prefeitura de Campinas, se os educadores e educadoras de Campinas desejam enfrentar o desafio de uma rede de ensino ou de uma escola, né, de um conjunto de escolas e de profissionais de educação trabalhando, atuando com educação ambiental, o desafio, no meu ponto de vista, é nós pensarmos em projeto político-pedagógico que visite da filosofia à pedagogia, dos conteúdos técnicos específicos às políticas públicas capazes de fazer o enfrentamento na base. E aí alguns dirão, Marcos, mas você não é marxista-leninista, você não trouxe nenhuma vez o questionamento do capital, do capitalismo, etc, etc. Gente, para quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, capacidade de pensar, unindo o tico e o teco, né? Não é esse sistema que dará condições para nós fazermos a transição ecológica, a transição educadora para sociedades sustentáveis. Qual é o sujeito histórico privilegiado? Aí a gente pode conversar longamente sobre isso. Boaventura fala que não tem sujeito histórico privilegiado no momento atual, que todos os sujeitos precisam trazer. Nós, enquanto política pública no Ministério do Meio Ambiente, lançamos agora, na última sexta-feira, um edital sobre centros de educação e cooperação socioambiental, né, pautado nessa perspectiva que é o mote do governo Lula, união e reconstrução. Né? Nós precisamos conquistar, acima de tudo, uma cidadania comprometida com a democracia, com a paz, porque esse fenômeno do obscurantismo que sucedeu, que nos antecedeu nos últimos 4 anos, é demonstração que nós precisamos radicalizar o processo educador de compromisso com o diálogo, com a democracia, com o pacifismo, com a possibilidade de evoluirmos na diversidade. Agora, a diversidade significa ignorar direitos humanos e significa ignorar as opressões do cotidiano, sejam essas que a Rita mencionou aqui, racista, xenofóbica, sexista, etc., ou outras opressões, né, que cada um de nós sabe como estão presentes no nosso cotidiano, certamente não significa. É com elas, é enfrentando elas que nós faremos a construção da democracia, a construção da participação, a construção da sustentabilidade. Então, eu paro por aqui, mas no sentido de fazer algumas provocações que permitam a gente conversar mais uns 40 minutos, né? Que eu acho que a nossa conversa está prevista para terminar 9 horas, né? Eu já estou querendo terminar 8 horas, porque eu não jantei ainda, mas que a gente converse um pouco, né? A partir dos interesses das pessoas que estão aqui nesse diálogo, e depois a gente continua essa conversa no nosso cotidiano, porque esses fóruns de locução do nosso cotidiano, em Campinas, na escola, no sindicato, na associação, é que são essenciais para apresentar oportunidade de caminhada, de superação da degradação que está transbordando, está pulando da tela da televisão, dos meios virtuais, e ou a gente se potencializa para o enfrentamento, ou nós vamos morrer tudo de braço dado, falando mal do governo. Muito obrigado, professor Marcos. Antes de passar a palavra para o Sandro, para tecer as relações entre as falas, queria só reforçar para o pessoal que está assistindo que pode mandar para a gente as perguntas pelo chat, escrevam lá perguntas, provocações, comentários, e a gente repassa aqui ao vivo para o pessoal também. Sandro, passa para você a bola. Muito bem, estão me ouvindo direito? Joia, tá bom. Uma coisa que o público acho que pode saber é que nós estamos numa plataforma, com todas as críticas que a gente fez no início, que permite que nós 4 aqui, vejamos os comentários que vocês estão fazendo no YouTube
praticamente em tempo real. Então, se vocês quiserem fazer perguntas diretamente para a Rita e para o Marcos, pode escrever aqui no YouTube que a gente vê aqui. É uma das facilidades. Eu estou bem contente que a gente está realizando isso, né? Acho que a gente não tem a dimensão do agradecimento que a gente quer dar para a Rita e para o Marcos, de estarem aqui nesse momento. É muito importante para a gente está com duas pessoas que estão à frente de políticas públicas de educação ambiental do Brasil todo, que tanto incidem no âmbito nacional, como, evidentemente, precisam incidir no âmbito municipal, local, né, como a Rita colocou, do território nosso. Então, a gente agradece bastante essa honra que vocês estão dando para a gente. Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que pode ajudar um pouco a gente a pensar e a fazer com que as pessoas também no YouTube falem, né? Eu quero trazer uma questão que eu acho muito bacana, uma fala, né, do professor Luiz Marques da Unicamp, e quem tem me ouvido nesses últimos meses está vendo que eu estou insistindo bastante nessa fala, porque tudo que a Rita trouxe e que o Marcos trouxe, a gente quer saber como é que isso chega na sala de aula, como é que isso chega para as professoras, para os professores, como é que isso chega para as comunidades, né, que cercam a escola, que acolhem a escola, que englobam a escola. E, às vezes, parece que é muito distante, né? Então, tem uma fala desse professor Luiz Marques que eu gosto muito, que ele, ao lançar um livro que chama Capitalismo e Colapso Ambiental, já tem algumas edições desse livro, é um catatal desse tamanho, ele foi entrevistado logo na primeira edição e perguntaram para ele como é que um professor de História da Arte Italiana Medieval, acho que é essa a especialidade dele, como é que ele se preocupava com essas questões ambientais. E a resposta dele é tão surpreendente como óbvia. E a resposta dele na verdade, falou com o entrevistador, né? Eu me pergunto por que todo mundo não está interessado, não está preocupado com essa questão. Então, mais do que a gente perguntar por que um professor de História da Arte Medieval está interessado nisso, é por que todos nós não estamos interessados nisso. Então, acho que isso é uma questão que deveria chegar em cada professor, cada professora, e, como diz o Marcos, cada cidadão, né? Cada cidadã, né? Todos nós devemos estar preocupados com isso. Então, essa é uma primeira questão que eu queria trazer. A segunda questão, que eu acho que é importante, é que, não sei se vocês, quem tem a minha idade, viu seguramente um filme chamado O Dia Depois de Amanhã, um dia sobre catástrofes climáticas que aconteciam nesses filmes hollywoodianos de desastres, e ele fez um grande desserviço para a gente, porque a gente via uma onda, no caso era de frio, né, de glaciação, que era uma onda que você via chegando. Inclusive, tem um helicóptero no filme que congela e cai, né? E eu acho que isso é péssimo para a gente entender as mudanças climáticas, as mudanças ecológicas, porque parece que elas vão chegar, né? E se vocês, assim que terminar o nosso encontro aqui, forem no Google e derem um Google na expressão refugiados ambientais, vocês vão ver que há, acho que 20 anos, me corrijam, por favor, Marcos e Rita, acho que há uns 20 anos a gente já tem refugiados ambientais e atualmente está na casa das centenas de milhares de pessoas que todos os anos precisam se deslocar dos territórios que dão identidade a elas, que dão sustento a elas, para poder ir para um outro local, porque aquele território não sustenta mais, né? E se vocês pensarem, isso são milhares de pessoas por dia. Então, não é que as mudanças climáticas vão chegar, elas estão chegando, elas já chegaram. Para muita gente já morreu disso. Então, essa é a segunda questão que eu quero trazer, porque a questão é urgente, muita gente não fala mais em mudanças, fala em emergência climática, emergência ambiental, e elas tocam a todas e todos nós. São essas duas questões que eu quis trazer. A outra que o Marcos coloca, que é muito menos uma questão de currículo,
mas é uma questão de valores, que está exatamente na fala da Rita sobre que raio de currículo é esse? É um conjunto de disciplinas, é um conjunto de conteúdos, ou o currículo é justamente o reconhecimento de todos os espaços, de todos os fazeres nossos como fazeres educadores, né? Então, eu acho que nós todos, e aí eu vou falar da universidade. Eu acho que a universidade falha muito ao pensar a formação de pessoas por uma dimensão só, que é do conhecimento. Quando a gente estuda um pouco a formação de pessoas, a gente vê que uma pessoa, para ser inteira, né, para ela ser um cidadão, uma cidadã que atua, como o Marx falou do Spinoza, né, uma pessoa que tem potência de ação, potência de agir, uma das coisas que ele diz é: uma pessoa aumenta a sua potência de agir na medida em que ele conhece melhor a causa dos seus afetos, conhece melhor o que ele sente, os seus sentimentos. E olha, a universidade não se preocupa com isso. Nós não temos na formação da universidade algum professor, professora, que chega para nós e pergunta: o que você sentiu a respeito do que a gente vivenciou agora, do que eu expliquei para vocês, do que eu apresentei para vocês. Nós não desenvolvemos essa dimensão do afeto. E a gente também não desenvolve a dimensão do posicionar-se, né? Então, a Rita colocou 4, né, quatro verbos, que é compreender, propor mudanças, agir e avaliar, né? Então, nesse quarteto, a Rita hoje está trabalhando com quartetos e trios, nesse quarteto aí, é fundamental que a gente aprenda a se posicionar, porque a gente só age se a gente souber para que direção a gente quer ir, né? Então, eu acho interessante que a gente pense no nosso processo de formação e, portanto, de educação, que a gente ajude as pessoas a reconhecer o que sabem, a reconhecer o que sentem e a reconhecer como se posicionam sobre o que sabem e sobre o que sentem. Nisso, eu sinto que a fala da Rita e do Marcos trazem uma possibilidade quase que infinita de ambientalizar o currículo. Porque se a gente olhar e reouvir cada uma das falas dos dois, fica impossível a gente não reconhecer que qualquer professora, qualquer professor, qualquer conteúdo tem esse potencial de mostrar para a gente as emergências que nós estamos vivendo, mostrar para a gente a importância de desenvolver os nossos afetos relativos a isso, mostrar para a gente que não é uma questão de conteúdo, e sim uma questão de olhar e valores, é uma questão de estabelecer relações. Qual é o conteúdo, qual é o professor, professora que não consegue, né, permitir que as pessoas reconheçam as relações necessárias para o seu bem viver? Qualquer conteúdo é possível para isso. Então, eu acho que é importante esse olhar e essa fala de que não se trata de um conteúdo a mais. Ninguém precisa ser especialista em alguma coisa, em ecologia, ou que seja, para poder tornar-se um educador e uma educadora. Nesse sentido, acho que eu vou terminando aqui para a gente ouvir outras falas, eu gostaria de novo, voltar para uma fala lá da Lúcia, do início, da importância desse programa de educação ambiental que está sendo tocado na Secretaria Municipal de Educação. É um programa que dialoga muito com o que a Rita colocou, a Rita sistematizou, né, esse ambientalizar, dialoga com as posturas que o Marcos colocou, filosóficas, né, político-filosóficas, e como foi dito pela Lúcia logo no início desse nosso encontro, esse programa agora não está reinventando a roda, ele está justamente trazendo uma possibilidade de olhar que a educação ambiental está presente na Secretaria há muito tempo, né? Muitos programas, muitas professoras, muitos professores têm realizado esse trabalho há muito tempo, e agora a gente tem um programa que tem esse caráter de tentar acolher tudo o que está acontecendo na rede. Eu, particularmente, gostaria de agradecer, né, esse privilégio que eu estou tendo de trabalhar nesses tempos com a rede, né, a Lúcia, a Lisandra, a Maria Inês, a Silvana,
e ao Daniel, que agora está um pouco afastado da gente, mas que são 4 pessoas que tocaram essa nova fase do programa, que eu acho bastante importante. Última fala minha. Vocês viram uma sintonia muito grande, e isso foi falado logo no início pelo Luciano, talvez eu esteja errando, não, acho que foi o Luciano que falou isso. Nós ouvimos 2 ministérios aqui. Esses 2 ministérios estão, inclusive, de lados opostos da esplanada. Não é isso, Rita e Marcos? Cada um está de um lado da esplanada. Muito bem. Antes de 2003, isso é uma história minha, antes de 2000, quando eu ia para Brasília para entender da educação ambiental, eu tinha que ir para um lado, para outro lado, e não havia comunicação entre esses 2 lados. Era muito raro que a gente, um soubesse do outro. A partir de 2003, 2004, com a criação do órgão gestor da educação ambiental, os 2 ministérios parece que atravessaram a esplanada dos ministérios, um para o lado do outro, e nós temos políticas muito em sintonia, de um lado e de outro. A pergunta é, será que a gente não consegue fazer isso aqui dentro, em Campinas? Eu sei que tem gente da Secretaria de Educação aqui, porque eu já vi gente assinando presença aqui da Secretaria de Educação, mas eu não vejo possibilidade da fala que o Marcos trouxe, da gente educar todo mundo, se a gente ainda estiver em um e em outro lado, numa ou noutra secretaria. Mas quando a gente tiver uma espécie de órgão gestor, né, da educação ambiental para Campinas, e aí todas as secretarias podem contribuir, todas as secretarias têm responsabilidade para a gente pensar a formação das nossas crianças, nossos estudantes, nossos estudantes de EJA, junto com a educação de todos os nossos cidadãos e a nossa mesma, né? Essa é uma proposta que eu faço de a gente pensar essa junção das educações ambientais que já existem no município. Acho que é isso que eu marquei de coisas que eu gostaria de trazer da fala da Rita do Marcos. Ô, Daniel, Sandro, fala. Posso, antes de passar para eles dialogarem com a sua fala, tem 2 perguntas, né, 2 reflexões aqui que saíram do YouTube. Eu acho que dialogam uma com uma fala da Rita e outra com a fala do Sr. Sorrentino. Primeiro diz o seguinte, que da nossa colega Luciane Taveira. Como articular essas propostas, né, que vão para além da escola, que unem escola, comunidade e políticas públicas no município. E outra do Moisés Santos, como criar esse interesse por esses temas em nossos colegas que compõem o nosso dia a dia. Ele citou, né, trabalho, família, amigos, essa perspectiva que a educação ambiental ela extrapola, né, uma questão escolar, sendo que a maioria acaba criando uma resistência muito grande em debater essas temáticas ou ter essas temáticas como interesse. Acho que se a gente puder juntar essa sua pergunta, essas outras, para a gente fazer esse final, seria bastante legal. Não precisa nem voltar para mim, acho que sim. São 2 perguntas importantes que os 2 vão ter condição de nadar de braçada aí. Fora você, Daniel, que eu acho que também pode trazer contribuições. Mas joga para a Rita ou para o Marcos? Quem quer? Quem levanta o dedo primeiro? A Rita que manda. Manda, Rita. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que esse é um grande desafio, essa pergunta como, né? Como é sempre um desafio. Porque, no fundo, nós não temos uma receita pronta. O que pode servir para mim, estando em Brasília, pode não servir para mim, estando em Campinas, atuando em Campinas. Então, eu acho que o Sandro trouxe uma resposta quando ele faz uma provocação de criar um OG em Campinas. Esse OG só existe porque existe uma disposição para dialogar. Então, essa disposição de diálogo, quando eu sento com o Marcos, enquanto MEC, enquanto MMA, ela é fundamental para a gente pensar essa articulação entre escola, comunidade e políticas públicas, porque não tem resposta pronta. E nós não queremos uma forma de bolo ou uma plataforma que dê resposta para qualquer coisa. Nós queremos que isso seja construído com sentido para quem constrói. E recheado de conhecimentos, e aí reforço o que Marcos trouxe, até anotei assim, né? Todo conhecimento ele é imbuído de valores. Quais valores nós estamos trabalhando?
Então, o meu como começa com o diálogo. E essa resposta vai ao encontro da resposta de Moisés, da provocação de Moisés, né? Moisés, eu falei de Maturana e Varela, porque eu gosto muito quando eles dizem que nós só aprendemos quando nós temos desejo e ou necessidade. E nós que estamos nas escolas ou no cotidiano dos processos educadores, nós sabemos que, às vezes, as nossas falas despertam desejo, mas, às vezes, elas despertam necessidade mesmo. E aí, também, mais uma vez, eu digo, não tem um caminho único para a gente resolver isso. Então, o que pode despertar o desejo em uma pessoa, o que pode gerar uma mudança em uma pessoa, pode ser a escuta do que nós falamos aqui. E para outra, não. Então, nós precisamos descobrir qual é o caminho mais adequado para aquela pessoa. E aí, mais uma vez, eu reforço, nós não temos respostas prontas. São respostas a serem construídas. E essa construção se fará com diálogo. Com fundamento científico, sim, com fundamento científico. Mas até mesmo com esse fundamento científico, nós precisamos de diálogo, porque há divergências e convergências. Então, eu retorno a provocação, perguntando a vocês como podemos abrir esse espaço de diálogo a partir de Campinas. Uhum. Eu vou na mesma linha da Rita, explorando o como, né? No meu ponto de vista, diálogo e cooperação é o veio que precisa ser explorado, aprofundado. Né? Como é que se promove diálogo, como é que se promove cooperação numa sociedade pautada pelo individualismo, pelo narcisismo, pelo ouvir a si próprio, nem ouvir a si próprio, né? Pela alienação, pelo distanciamento. Né? Como é que a gente promove diálogo e cooperação numa sociedade polarizada em torno de questões prosaicas, né? Em torno de questões absurdas, né? Que muitas vezes... Eu acho que era absurdo antes quando um palmeirense matava um corintiano. Né? O inverso nunca acontecia, né? Mas quando um palmeirense agredia um corintiano, né? Hoje é pior, não é uma paixão pelo futebol, é uma desavença qualquer, né? E o eliminar fisicamente o seu oponente, ou mesmo a pessoa que você ama, né? Ou pelo menos achava que amava, né? É algo que que banalizou. Né? Então, e a gente tem exemplos de monte para dar todos os dias na televisão, em todos os lugares. Então, como é que a gente fica falando em promover diálogo e cooperação numa sociedade e num momento que a gente ruma na linha contrária do diálogo e da cooperação? Me parece que o como está em enfrentarmos isso mesmo, em não fingirmos que somos uma sociedade dialógica, cooperativa, e enfrentarmos as causas mais profundas da falta do diálogo e da cooperação. E, para fazer isso, é necessário que a gente faça programaticamente. Então, assim, um planejamento estratégico, não para fazer a cabeça do outro sobre o que a gente acha importante que ele pense e faça, mas é um planejamento estratégico para criar espaços de locução, para criar condições para que as pessoas aprendam ou reaprendam a dialogar e a cooperar. Então, o planejamento estratégico, nesse sentido, ele vai das políticas públicas, que precisam contemplar essa perspectiva. Essas políticas públicas devem prever, por exemplo, o órgão gestor da educação ambiental no município de Campinas, a comissão interinstitucional de educação ambiental no município de Campinas, os coletivos educadores, seja lá com que nome for, descentralizados, até o ponto de formarem círculos de cultura na perspectiva freiriana. Então, esses espaços de locução não são nada mais, nada menos do que o Paulo Freire já falava e tantos outros autores do campo da educação popular já falaram, que são os espaços de encontro, de busca conjunta
de enfrentamento de um problema que aquele coletivo vive, que aquela região vive. Então, esses espaços de locução precisam e podem ser fomentados. E, para serem fomentados, é necessário que a política pública preveja os espaços de locução mais estruturantes ou responsáveis pela política estruturante, a elaboração, por meio desses coletivos, de projetos político-pedagógicos para aquele território, e depois a elaboração e o fomento, e a alimentação e o apoio aos espaços de locução territoriais. Então, o espaço de locução territorial pode estar dentro de uma escola, pode estar dentro de uma torcida organizada, de um time de futebol, pode estar dentro do sindicato, da associação, mas é inequívoca a necessidade de se investir nessa arquitetura de capilaridade, né? E o espaço de locução pode e deve estar, inclusive, dentro da nossa família. Agora, como é que a gente, né, a pergunta que o Moisés coloca, né, como é que a gente cria espaço de locução com os nossos familiares bolsonaristas, por exemplo, né? Sendo que alguns de nós somos familiares petistas ou esquerdistas, ou pelo menos não bolsonaristas, né? Como é que cria esse espaço de locução? Então, falar é fácil, né? Na hora de eu fazer o espaço de locução com a minha família, eu tenho dificuldade. Com o meu círculo de amizade, que eu gostava tanto e teve um racha, eu tenho dificuldade, né? Vamos começar o espaço de locução nos lugares menos difíceis, para a gente ir adquirindo repertório para fazer isso, né? Mas é possível, sim, e nós teremos condições de fazer isso. Mas não só sozinhos, é necessário que a política pública contribua para isso. E aí a política pública precisa criar plataformas de apoio a espaços de locução, né? Plataformas de podcast, por exemplo. Podcast, eu andei conversando com gente mais entendida nesse mundo do virtual, né, que fala com os influenciadores digitais. Nós precisamos formar influenciadores digitais que incentivem esse formato de diálogo, não só de deitar regra, não só de dizer qual é a roupa da moda, qual é a coisa, mas de ouvir nesses espaços de podcast ou de outras formas, né, de midiáticas, o apoio à cultura do diálogo, para que lá no grupo, no grupo de base, no círculo de cultura, também se exerça esse tipo de diálogo interativo, que permite às pessoas enunciarem as suas opiniões sem medo de serem chamadas de burra, de ignorante, ou de esquerdista, ou qualquer coisa do tipo, né? Então, esse aprendizado do diálogo, ele tem que ser cultivado. E eu sugiro que as políticas públicas compreendam a essencialidade deles e coloquem-os como um desafio a ser trabalhado dentro da escola e fora da escola. Como é que dentro de... parar de chegar com solução tecnocrática, né? Quando a gente fala de ecologia, a primeira coisa é as pessoas chegarem com a solução tecnocrática de lixeira separada, para separar, ou com muda de árvore para plantar, né? Com alguma coisa muito palpável, visível, o que pode ser necessário para ganhar visibilidade, ganhar oportunidade, para gerar trabalho e renda numa sociedade de desempregados, de famintos, etc., é importante. Coisas palpáveis e visíveis são importantes. Mas simplesmente gerar trabalho e renda de cima para baixo, sem a promoção de diálogo sobre esse processo, não é suficiente. É a mesma coisa que distribuir bolsa, sem bolsa família, bolsa alimentação, etc., sem criar dessa oportunidade de acesso à alimentação, de acesso à renda, uma possibilidade de aproximação de pessoas para dialogarem sobre como superar aquele momento de extrema dificuldade, de extrema pobreza, por meio de capacitação, de formação. Então, tem diversas formas de fazer isso, como a Rita disse, não tem receita de bolo, é a partir dos espaços de locução que genuinamente, né, que autenticamente queiram fazer isso, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre isso, querendo fazer, mas depois a gente está tão
na inércia do comportamento cotidiano que a gente volta para o McDonald's, para o Facebook, para o TikTok, né? E falam, estou fora, né? Quero que o mundo se exploda e eu não vou ficar gastando fosfato pensando em solução. Então, se há autenticamente um desejo de encontrar caminhos, me parece que a gente tem que, numa ponta, cobrar das políticas públicas e se dispor a ser artífice de política pública, pensar grande, não só no pontual, na ação, na atividade, no projeto, mas pensar no programa e na política pública. E, por outro lado, exercitar nos nossos círculos de cultura a nossa capacidade de dialogar e cooperar. Daniel, posso falar duas coisas? Com certeza. Concordando com as duas falas, né, da Rita e do Marcos, eu acho que para Campinas a gente tem algumas questões interessantes, alguns potenciais muito bons para isso que os dois falaram. O Amandi, no chat aí do YouTube, já trouxe algumas ações mais coletivas que ele está trazendo para a gente, que acho que são essas portas aí de como articular escola, comunidade e políticas públicas. Então, eu vou lembrar, a partir da escola, a gente tem os coletivos jovens. Então, Campinas, por exemplo, tem um movimento de coletivos jovens muito bons, de hip-hop, de danças, de comunicação, que são ativos, eu sei que funcionam bem. Eu posso pensar nos grêmios das escolas, né? Os grêmios das escolas podem ser uma instância dessa que o Marcos trouxe, né? que a Rita citou, uma instância interessante de poder trazer esse diálogo escola-comunidade. Campinas tem ainda as intersetoriais, que são espaços de diálogo entre diversas secretarias e comunidade, onde as escolas participam, o Centro de Saúde participa, Secretaria de Assistência Social participa e comunidade participa. Agora, no começo de setembro, eu estou convidado para uma intersetorial que está abrindo um eixo de trabalhar meio ambiente, educação ambiental, do Santa Mônica, né? E eu acho que a gente tem também algumas experiências de educação ambiental em escolas que são muito comuns, né, muito comuns, e que têm um potencial de serem essa ponte de comunidade e escola. Por exemplo, vou falar da famosa horta, né? Uma horta numa escola pode ser só uma horta. Uma horta numa escola pode ser uma porta de entrada para hábitos alimentares das famílias. Então, por exemplo, em Campinas, a gente tem nas periferias de Campinas uma quantidade de pessoas que são migrantes ou de primeira ou de segunda geração muito grande. Famílias que comiam no sul de Minas, no interior do estado de São Paulo, em outras cidades, coisas que não encontram aqui. Será que uma horta não pode ser um espaço de resgate da identidade dessas famílias? Né? Será que uma horta não pode ser um espaço de discussão do que são punks, do que são aquelas plantas alimentícias não convencionais, e são não convencionais só porque não estão no mercado, mas elas são convencionais na família das pessoas. Então, acho que tem muitas questões que a gente pode, já a partir da escola, fazer essa conexão de escola-comunidade. Dá para a gente seguir longe. E sobre a pergunta provocativa, né, do Moisés, sobre como falar com os colegas, né, o Marcos já disse que nós estamos num momento complicado, né? E aí, Moisés, eu acho que a gente, se conseguisse conversar com algumas poucas pessoas com quem a gente já vai saber que não vai criar um racha terrível, né? Ou seja, trazer para esses âmbitos um pouco das contradições, um pouco das questões, e estar aberto a ouvir esses incômodos, acolher esses incômodos. Claro que uma parte, como disse o próprio Marcos, ainda a gente está numa sociedade rachada, acho que a palavra é muito triste, mas é mortalmente rachada, né? A sociedade está dividida de uma forma que é bastante... Não dá para continuar dessa forma. Mas trazer algumas questões em qualquer um dos âmbitos, transformar um bar num espaço educador, transformar uma festinha de criança, né,
num lugar como Espaço Educador, é trazer essas questões e dar uma olhada e perceber onde tem algum olhar atento. Pronto. Acho que aí a gente já conseguiu fazer uma conexão, acolher os incômodos e, como disse a Rita, não tem solução. Não tem uma solução de modelo, de molde, né? A solução é acolher os incômodos, trazer os teus próprios e começar um processo. Parece que é uma coisa bastante difícil de fazer e muito onerosa de fazer, mas eu garanto que é muito mais oneroso a gente seguir sem fazer e aguentar nos próximos anos as consequências dos desastres socioambientais que a gente está vivendo. Aí sim que nós vamos ver a conta, né, pegando bastante sério. É isso. Obrigado. Ô, Sandro, queria só retomar uma fala sua desse último reflexão e apontar duas outras estruturas e uma cultura que tem, acho que na rede de Campinas, que facilita esse processo todo que a gente está discutindo, né? Duas estruturas, acho que são, uma é a CPA, uma Comissão Própria de Avaliação, que é um dos mecanismos, né, que existem de gestão democrática, que permite a participação das comunidades nos processos de decisão das escolas e de avaliação, e que isso tem uma força muito grande, muito potente, uma estrutura muito robusta dentro das escolas e que ela de fato funciona. É um lugar que pode, usando os termos, né, capilarizar mesmo essas ações e trazer, tecer essa ligação, essa comunicação entre escola e comunidade. Uma outra também estrutura que também faz parte de uma cultura da rede são os conselhos, tanto os conselhos de escola e o conselho das escolas em Campinas, que são lugares muito robustos e ocupados com muita qualidade dentro da história das escolas municipais, né? Então, esses lugares, eles reforçam, né, essa ideia de que a construção, né, de uma educação que permita com que as pessoas, como disse a Rita, possam olhar para o mundo, possam tomar decisões de modo um pouco mais sistematizadas, cientificamente basadas e possam propor mudanças nos seus cotidianos. Essas estruturas, elas estão também, além dessas outras que você citou, ações que são específicas, né, da estrutura da nossa rede e da cultura da rede, podem permitir também avanço nesse sentido, né? Acho que a gente pode caminhar já para o nosso encerramento. Acho que já estamos chegando perto da hora. Agradecer muito mesmo a presença da Rita e do Marcos e do Sandro hoje. Eu acho que é um momento histórico que marca mesmo esse pensamento de como que a SME olha para as questões de educação ambiental, muito para além das questões ecológicas e pragmáticas, né, de resolver pequenos problemas, mas de pensar mesmo numa ideia de uma educação socioambiental conectada a essas outras demandas contemporâneas. Só reforçar também, trazer uma fala da Lúcia, no começo da fala dela, que o programa ele existe em função das práticas e da história que já acontece em Campinas de uma preocupação socioambiental nos seus fazeres pedagógicos. Ele existe, não é o contrário, né? Não é que se institui um programa para obrigar as escolas a fazerem tais coisas, mas não, o programa ele foi instituído em função dessa robusta história que já existe dessa preocupação, né? Então, agradecer enormemente a presença do professor Marcos, da professora Rita, do professor Sandro, agradecer a equipe da TEDUC, hoje aqui representada pela Amanda, que nos deu todo esse suporte técnico para esse momento acontecer, agradecer, de uma forma geral, a Secretaria Municipal de Educação, a CSF, e agradecer muito carinhosamente a toda a equipe do projeto, que trabalha bastante para que essas coisas se construam na rede. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente até agora, já são quase 9 horas, e está todo mundo ali no YouTube com a gente ainda, né? Ninguém está esvaziando de audiência, então quer dizer que todo mundo está gostando do papo que aconteceu. Tomara que seja o primeiro de muitos outros encontros. Isso. E lembrando que amanhã a gente tem mais um dia cheio de atividade, né? Seminários de apresentação de práticas escolares pela manhã, tarde e noite, lá no prédio do Seportep. E é isso, gente. Muito obrigado e até logo. Tchau, gente. Até mais.